Bolsonaro, cadeia cai de 8 anos para menos de 3, com a proposta da dosimetria. Será? Vamos lá. Dada a condenação atual de Jair Bolsonaro, o tempo em regime fechado é estimado entre 6 anos e 10 meses a pouco mais de 8 anos. Tudo depende das condições de remissão das penas, isso é, das práticas do preso, que reduzem o tempo na prisão. Com o novo parecer do projeto de lei de redução de penas para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, protocolado nessa terça pelo deputado Paulinho da Força, o tempo de regime fechado para o ex-presidente pode variar de 2 anos e 4 meses a 4 anos e 2 meses. Depende das condições, como dedicação do condenado na cadeia a trabalho, a estudo, essas práticas que acabam diminuindo a pena. Isso, então é o seguinte, né? O Mota anunciou, nós vamos ver, a votação do PL da dosimetria, diz que vai ser hoje, deve estar encaminhando, e o Bolsonaro, que podia ficar... o estimado é 6 anos e 10 meses, mas pode ser até 8 anos, depende muito de como se faz a leitura, depende muito da prática dele na cadeia. Se for considerada a leitura, vai ser reduzida enormemente. Né? Com esse PL da dosimetria, a pena pode cair, de fato, a 2 anos e 4 meses. Entre 2 anos e 4 meses e 4 anos. Vai depender muito. Né? E sim, o Hugo Mota pautou o PL. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, pautou o PL da dosimetria para essa terça decisão de Mota se dar depois de o senador Flávio Bolsonaro ter feito uma chantagem explícita ao Centrão. O preço para ele retirar sua candidatura à presidência seria a aprovação da anistia para o seu pai, Jair Bolsonaro, e os demais golpistas. Caso fosse considerada constitucional pelo Supremo, o que não é, o ex-presidente recuperaria a elegibilidade. Nesta terça, Mota anunciou a votação do PL da dosimetria e disse para a crença de ninguém que a decisão não se deve a pressões. Ele fez questão de destacar que a questão da anistia está descartada. Vamos lá. Fala, Mota. A questão da anistia, ela está superada. Nós votamos a urgência dessa matéria, respeitamos o devido processo legal e vamos pautar no dia de hoje esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas para essas pessoas que foram condenadas pelo ato do 8 de janeiro, tratando assim de um tema que, acredito eu, foi o tema de mais discussão aqui na casa ao longo desse ano, e nada mais natural do que chegarmos ao final do ano com a posição final da casa. Eu penso que o plenário da casa ele é soberano para decidir sobre essas questões. Quero aqui também deixar de público que a nossa decisão, ela foi tomada única e exclusivamente por vontade do presidente, que tem poder de pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém. Nós entendemos que é o momento onde a matéria está madura para ir ao plenário. Nós queremos enfrentar essa matéria para que o plenário da Câmara dos Deputados possa se posicionar acerca desse tema. Olha, à medida que o Mota nega, ele afirma, né? É evidente que o que é que a gente tem de novo de sexta-feira para cá? De novo de sexta-feira para cá, a gente tem o anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro esse que se disse candidato na sexta, no sábado afirmou que a candidatura tinha um preço, o preço era anistia para o pai, anistia ficou claro que não haverá, mas haverá dosimetria. Sim, Bolsonaro concordou com a votação do PL da dosimetria, porque percebeu que não tem alternativa, e em vez de ficar 6 anos a 8 anos na cadeia, ele pode ficar de 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses a 4 anos, muito provavelmente 2 anos e pouco em regime fechado. Também resolveram entrar de novo com o pedido da prisão domiciliar. Então, eles foram até o limite do possível, foi até o limite do possível, aí, enfim, agora terá uma pena fechada reduzida, a pena total também, em regime fechado vai ser reduzida, porque a pena total será reduzida. E nós vamos ver aqui o que
mudança o Paulinho da Força propõe? A ideia é votar ainda hoje. Não se sabe, vamos ver, a mesa da Câmara estava ocupada até agora há pouco, acho que continua ocupada, pelo deputado Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Ele está ocupando a mesa da Câmara em sinal de protesto, porque o Hugo Mota marcou a votação de cassações, etc., e a dele está na lista, porque também existe um processo contra o Glauber Braga, absurdo, diga-se, mas existe. Ele está ocupando a mesa da Câmara e, portanto, os trabalhos estão paralisados por enquanto. De qualquer modo, se a votação não acontecer agora, vai acontecer, porque pautada já está, e quem pauta é o presidente da Câmara. É claro que com isso, o Centrão, porque a chantagem do Flávio, olha, eu sou candidato, não vai ser o Tarcísio, como que é o Centrão, ou pedaços, querem pedaços do Centrão, e tem meu pai, coitado, tal. Não, anistia não dá, até porque é inconstitucional, né? Então vamos com uma redução de pena. Será que a redução de pena ajuda o Flávio a tirar a candidatura? A ver, que foi depois da chantagem dele que a coisa andou, foi. E agora o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, também está concordando com a coisa, né? E aqui nós vamos ver as mudanças nas leis do Código Penal que o Paulinho da Força está propondo e que reduzem a pena do Bolsonaro. Para isso, você precisa de uma questão básica do direito. Você precisa saber disso que eu vou falar agora. Mudanças no Código Penal que reduzem pena, mudança em lei que reduz pena, retroage se for beneficiar o preso ou condenado. Ok? Só não retroage se for para prejudicar. Então você não pode votar uma pena, tal crime tinha pena até 5 anos, nós vamos elevar para 10. Quem já está condenado, quem já está sentenciado, vai ser prejudicado pela nova lei? Não. Nós vamos votar uma nova lei penal, vamos diminuir a pena para determinados crimes. Era até 8, passa a ser até 4. Quem já está condenado é beneficiado? É, ou seja, a lei penal retroage apenas para beneficiar, nunca para prejudicar o condenado. Então, havendo mudança da lei penal, ela retrocede para beneficiar. Como nós vamos ver aqui, determinados crimes, na verdade, quando o sujeito é condenado por mais de um crime, e esses crimes são conexos, pelo menos nessa leitura que eles estão fazendo, a pessoa vai ser condenada apenas pelo crime mais grave. Os outros entram como concurso material, isto é, entram para agravar a pena. É disso que nós vamos falar aqui. Eu vou explicar para vocês como é que a pena de Bolsonaro, ainda não se sabe exatamente de quanto seria a pena total, mas ela cai substancialmente. Uma coisa é certa, ele vai ficar muito menos tempo preso, se esta proposta for aprovada, do que ficaria pela condenação original. Eu ainda acho que há um componente inconstitucional na proposta, mas isso nós vamos ver. Vamos o deputado Glauber Braga... Parem item por item que eu vou explicar. Ei, só antes de seguir para esse assunto, o deputado Glauber Braga, neste instante, é retirado à força da cadeira da presidência da Câmara por agentes da Polícia Legislativa Federal que foram convocados no plenário da Câmara dos Deputados, tá bom? Eu não aprovo esse tipo de comportamento. Não aprovo agora, não aprovei quando o Van Hatten ocupou a cadeira do Hugo Mota. Mas lembro que houve uma demora imensa até que se chamasse a segurança, né? Eu acho que tem que ser o mesmo procedimento para todo mundo. Só isso. Acho que tinha que ser retirado. Não aprovo, insisto. Acho o processo de cassação contra ele absurdo, nós vamos falar disso ainda.
bastaria uma advertência qualquer. Acho absurdo, porque houve uma provocação. Achem o vídeo para mim. Nós vamos falar disso ainda. Agora, eu lembro que houve muita demora, né? Quando se ocupou a mesa, quando a extrema-direita ocupou a mesa da Câmara, demorou até que o Mota tomasse uma providência, né? Mas, de qualquer modo, insisto, não aprovo. Não acho que esse seja o caminho. Vamos lá, principais mudanças. A primeira delas, o fim da soma de penas para crimes do Estado Democrático de Direito. O texto impede que os crimes do capítulo, como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação, sejam somados, como ocorre hoje no STF. Agora seriam tratados como concurso formal. Vale dizer, você tem tentativa de abolição do Estado de Direito. Tem uma pena para isso. Tentativa de golpe de Estado. Você tem uma pena para isso. Né? Há uma tese com a qual eu não concordo, não vou entrar em minudências aqui, porque senão ficaria muito extensa a coisa, de que, na verdade, esses crimes são muito parecidos, que na verdade, a tentativa de golpe de Estado, na verdade, já implica a tentativa de abolição do Estado de Direito. Se você tenta dar o golpe de Estado, você já está tentando abolir o Estado de Direito. Mais ou menos, eu acho que são crimes independentes. Eles continuam como crimes independentes, mas na verdade aqui um entra para aumentar a pena do crime principal. E é claro que nesse caso a pena do Jair Bolsonaro é diminuída, porque ele foi condenado pelos dois. Isto vale para ele e vale para os demais condenados. O que mais? Cria-se o artigo 359, inciso 5, que prevê diminuição de 1/3 a 2/3 para réus que participaram dos atos sem exercer liderança e sem financiar as mobilizações. Sabe o que eu acho engraçado aqui? Quando tem invasões do MST, a extrema-direita quer que seja enquadrado como crime de terrorismo. E aí não quer saber de individualização, não quer saber de nada. Né? Porque, no fim das contas, é um crime de multidão também, então. Né? Nesse caso, não exercendo a liderança, então você tem a pena também reduzida. O que mais? Terceiro ponto, progressão de regime mais rápida. O substitutivo ajusta o artigo 112 da Lei de Execução Penal, retomando a possibilidade de progressão após cumprimento de 1/6 da pena, exceto nos crimes mais graves, os crimes hediondos, feminicídio, milícia ou delitos cometidos com violência ou grave ameaça. Eu pergunto, o golpe de Estado é menos sério do que essas coisas todas? Para esses valentes, sim. Né? Remissão com C cedilha, também no caso de prisão domiciliar. Isto é, causas de diminuição da pena, mesmo prisão domiciliar. Lê um livro, então diminui. Bom comportamento. Eu acho que aqui, Arthur Valibeni, lavou a louça. Então vamos reduzir a pena. Carpiu a horta. Vamos reduzir a pena também. Né? E recalibragem de delitos acessórios, como eles chamam, a deterioração do patrimônio, então, dano qualificado, artigo 163. Hoje, a pena de 6 meses a 3 anos, cai para o máximo de 2. Deterioração do patrimônio tombado, hoje a pena de 1 a 3, fica de 6 meses a 2 anos. Aí, como ele foi condenado com base numa média, aí, por isso também cai, a pena total dele cairia, né? E, portanto, ele ficaria em regime fechado menos tempo. Será que isso é suficiente para o Flávio tirar a sua candidatura, já que o Bolsonaro está sendo beneficiado? Vamos ver. Mota age após chantagem de Flávio, né?
o Sóstenes concorda. Vamos lá. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, confirmou que há um acordo para que o PL da dosimetria seja votado hoje. O deputado explicou que, em troca de uma redução de penas para envolvidos em atos golpistas, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro não vai fazer nenhuma articulação para anistiar de maneira ampla, geral e restrita os condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Sóstenes disse que a anistia deverá ser discutida depois, por meio de outra iniciativa. Vamos ao que afirmou o parlamentar. A redução de penas será o primeiro degrau da nossa luta pela anistia ampla, total e restrita. Não vamos apresentar destaque. Esse foi o acordo. Que é o que eles não aceitavam, né? Levaram até o limite, né? E, insisto, não dá para ignorar que isso está sendo votado no ambiente em que o Flávio lança a candidatura e que a resposta ao lançamento da candidatura dele foi muito ruim. E aí estão tentando ver se conseguem ajeitar alguma coisa. O líder do PT aponta um acordão entre Mota e a família Bolsonaro. Vamos lá. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, fez uma publicação nas redes sociais criticando o presidente da casa, Hugo Mota, por pautar o PL da dosimetria. O parlamentar insinuou que a decisão de Mota de pautar o projeto pode estar relacionada com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Ele postou o seguinte: está muito claro que essa decisão do Hugo Mota foi combinada com o PL e com a família Bolsonaro. Eles concordaram de pronto com a votação e ainda anunciaram que não fariam destaques. Foi uma negociação. Vocês lembram do Flávio Bolsonaro dizendo que para retirar a candidatura tinha um preço? Olha, lembro. Eu lembro. Quem não lembra? Né? Foi no sábado. Ele anunciou a candidatura na sexta e no sábado falou que tinha um preço. Aí depois disse, não, o preço é anistia, é Bolsonaro elegível. Não vai acontecer. O Centrão falou, filho, não dá. Aí agora, não tem preço, é inegociável. Nós vamos falar de candidatura ainda hoje. Tarcísio já cada vez mais remodelado, né? Dando opinião, falando, etc. Nós vamos falar disso. Agora, é claro que está nesse ambiente. Né? E, atenção, o Bolsonaro concordou. Incrível, né? O sujeito é condenado por golpe de Estado e fica lá, porque não sei o quê, olha, que miséria, né? Que entrou à direita, coisa chata. A Gleisi, ministra, disse que esse PL da dosimetria é um retrocesso e contraria o STF. Bom, contraria o STF, porque o STF, evidentemente, votou as penas de acordo com o que está no Código Penal e na lei. Vamos lá. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se manifestou nas redes sociais. Ela é uma das principais articuladoras do presidente Lula junto ao Congresso e antecipou qual deve ser o posicionamento da bancada governista na votação do PL da dosimetria. Ela disse o seguinte: o governo encaminhará voto contra o projeto de lei que reduz as penas. É muito grave esse retrocesso na sequência de um julgamento histórico que pela primeira vez condenou os chefes de um atentado contra a democracia, incluindo um ex-presidente e oficiais generais. Um arranjo político não pode fragilizar uma legislação tão importante para a democracia e o país. Bom, eu concordo com ela, porque inicialmente eu até brinquei, vocês se lembram que eu falava PL Reinaldo Azevedo, né? Na minha proposta, os crimes de golpe de Estado tinha pena aumentada para o futuro, não diminuída. Evidentemente, o que se está fazendo nessa proposta do Paulinho da Força é vulnerar o Estado de Direito. Né? Você está diminuindo a importância e a gravidade dos crimes de golpe, em vez de aumentar a pena. Eu entendo, inclusive, que existe aqui uma possível inconstitucionalidade, né? Existe um fundamento na Constituição, já falei dele aqui, e nas constituições democráticas, que é a proibição da proteção deficiente, que é uma questão que o Lênio Streck, jurista Lênio Streck,
andou lembrando e lembra sempre, né? Você não pode votar uma lei que vulnere grupos sociais, deixe grupos sociais expostos ao perigo, ou que vulnere o Estado de Direito, a democracia, a proteção ao Estado. Eu acho que isso que estão fazendo vulnera a proteção ao Estado. À medida que diminui a pena de golpistas e diminui a pena de quem invade, porque quando você torna quase relevante a pena dos crimes contra o patrimônio, sedes de prefeitura, sedes de governo do Estado, as sedes dos 3 poderes, agora vão ficar mais vulneráveis do que antes? De maneira que é mais grave a pena de quem invade, sei lá, um terreno privado vazio do que quem invade a sede de um poder? E tudo isso sendo feito para beneficiar golpistas. Então, você acha que se alguém entrar com uma arguição apontando a inconstitucionalidade do PL, o Supremo entra nessa? Não sei. Não sei. Eu tendo até a achar que não. Ah, mas, vai bem, ainda bem que aquela vez o Lula não me indicou, não era eu, hein? A Dilma também. Se não, comigo é inconstitucional. Eu podia perder na votação. Mas vulnera o Estado de Direito, torna mais fraco o Estado de Direito, torna mais frágil o Estado de Direito, facilita a vida de golpistas. Tanto facilita que a pena do Bolsonaro, em regime fechado, e também a pena total vai ter uma redução bastante grande, e também a pena em regime fechado. Não tem anistia, ele não vai se tornar, ele não se tornou elegível de novo. Eles não conseguiram aquilo que queriam. Mas consegue uma coisa importante. E o Alcolumbre agora, que está todo virado na giraia, contra o governo, contra não sei o quê, já falou, pra já, é comigo mesmo, vamos lá, vai. Ele disse que os senadores vão se debruçar sobre o projeto da dosimetria logo após a análise pela Câmara, ou seja, ainda neste ano. Vamos acompanhar o que disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Acho que nós temos que buscar um meio termo para modernizarmos a legislação, para melhorarmos, para suprirmos as lacunas estabelecidas na lei de abolição de crime contra o Estado Democrático de Direito. E sempre disse, e repito e vou reafirmar, que achava que um bom entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal era fazermos a modernização / atualização dessa lei. Então, quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente. Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar. Agradeço Vossa Excelência, senhor presidente. Este ano ainda. Esse ano. Não foi o compromisso que eu pedi desde o começo do ano? Close em mim, foca em mim. Eu vou botar uma câmera aqui que eu vou ter um controle remoto para fazer o close. Né? Seja ele como de perto eu continuo bonito. Mais perto. Esse é o Alcolumbre que não quer modernizar, não queria modernizar a lei do impeachment, que resolveu prometer, botar fogo no Supremo, metaforicamente falando. Então, para depor ministro do Supremo, ele queria deixar a lei como está, porque garante a ele um poder imperial. Agora, para golpista, aí sim ele vê necessidade de modernização da lei. Senhor, olha, acabei de ficar com o coração, como dizia o Dorico Paraguaçu, enxaguado de emoção, molhado e enxaguado de emoção, viu?
sempre que alguém expressa esse amor por golpista, essa tolerância com o golpe, e não obstante quer estripar ministro do Supremo, eu fico muito encantado. Né? Aliás, sempre que alguém quer estripar quem salva a democracia e é tchutchuca de quem tenta dar golpe, eu sempre fico comovido.